Olá, eu sou Cláudia Busato, professora de Filosofia, Semiótica e Teorias da Comunicação. E converso com vocês hoje sobre um importante filósofo chamado Willem Flusser. O professor Flusser nasceu em 1920 na Tchecoslováquia e viveu um período conturbado na Europa, enfim, pós Primeira Guerra Mundial, e com 19 anos de idade, em 1939, ele se vê diante da eclosão da Segunda Grande Guerra. Foge para a Inglaterra, primeiramente Londres, e depois migra para o Brasil. Então, o Flusser teve aqui uma participação intelectual bastante robusta. Ele foi um filósofo atuante, professor, foi um autodidata, professor da Escola Politécnica da USP e produziu importantes papers e que se transformaram em livros, e também colaborou intensamente com grandes jornais da capital paulistana. Vejamos então quem é Flusser. O nosso filósofo, vou voltar aqui nos slides. Opa. O nosso filósofo é esse senhor com esse semblante doce e arguto, com o seu cachimbo e de olhar penetrante, que deixou esse grande legado aqui para os pesquisadores que até hoje recorrem a ele para explorar suas ideias com relação principalmente às imagens, né, às características e peculiaridades das várias imagens técnicas ou tecnoimagens, como um termo que ele cunhou nas suas explorações. Então, o Flusser foi um pensador da história, mas o que era a história para o Flusser? A história para o Flusser é uma sucessão de sistemas tecnológicos de registro de transmissão de informação. Então, ele vai perseguir essa discussão, esse problema em diferentes obras que ele publicou e organiza o primeiro modelo dele de reflexão sobre esses três momentos aqui: o pensamento da imagem, o pensamento da escrita e o pensamento da imagem técnica. Mas vamos às obras do Flusser. O Flusser escreve O Universo das Imagens Técnicas, que é fruto das suas aulas na USP, e registra em 16 capítulos várias das suas ideias, né? A abstração da experiência, né? Então é abstrair, concretizar, criar, imaginar, brincar. Então ele vai explorando com esses nomes dos seus capítulos vários dos momentos dessa trajetória do pensamento simbólico humano. Escreve também um famoso livro cultuado aí pelos estudiosos de fotografia, que é a Filosofia da Caixa Preta, entendendo que a fotografia não é o objeto fotografado, e sim as características físico-químicas e os programas engendrados nessas máquinas de ver. E O Mundo Codificado, que é um livro também muito recorrente nos cursos de design, e que traz duas teses importantes, que é a ideia do pensamento em linha e do pensamento de superfícies. Pensamento em linha vai ser o pensamento histórico, o pensamento linear da escrita, e o pensamento em superfícies é o pensamento das superfícies, das telas, das imagens. Vamos em frente, então. A tese de fato já desenvolvida por Flusser para entender, então, como é que, na sua apreciação fenomenológica dos eventos comunicacionais, né, da história da espécie, como se deu essa abstração. A abstração
e estudada por Flusser passa pelo primeiro gesto da cultura. O primeiro gesto é o gesto das mãos. O que é abstraído aí? São abstraídos os próprios objetos. Então, os objetos são abstraídos dos seus ruídos e são, então, tornados eles circunstância pelo homem. Então, a mão abstrai os ruídos dos volumes, os torna funcionais. A mão lapida, a mão torna as coisas aptas para o uso, né? Faz do natural artifícios para organizar e melhorar a sua vida, né? Então, o primeiro gesto da cultura, o gesto de manipular objetos e eventos, transforma o mundo em circunstância. A ideia aqui é diminuir a entropia do mundo, organizar o caos e também simbolizar a partir de uma rudimentar economia de sinais. O segundo gesto da abstração ou da cultura é a visão. A visão abstrai a circunstância, né, abstrai a sua profundidade e a transforma em planos, em bidimensão. Então, as imagens transformam a circunstância em cena. O terceiro gesto da abstração é a formulação de conceitos. Então, ao se desenrolar cenas de maneira processual, ao desenvolvê-la linearmente ou em linha, situando as coisas, as experiências, as circunstâncias no tempo e no espaço, o homem conceitua, ele elabora. Os textos e narrativas são, portanto, o terceiro gesto. O quarto e último gesto é o do cálculo ou da computação, ou seja, da formulação de técnicas de ver por meio de programas. Então, os cálculos abstraem o comprimento da linha, né, o tempo lento da escrita, a linearidade da história e a coloca numa nula dimensão, ou seja, se constrói dispositivos a partir de conhecimento, de ciência, de modo que as imagens técnicas estão disponíveis para aqueles que são os programadores de imagens. Os programadores de imagens são, portanto, os imaginadores, né? Os imaginadores são aqueles que vão desenvolver imagens programadas e, com isso, informar o mundo, dar ao mundo formas imaginadas. E, portanto, aí o homem, os seus gadgets, né, as suas máquinas de ver e de organizar a própria percepção e relação com coisas e pessoas. Chegando, portanto, naquela organização final, né, dessa escalada da abstração, que foi a recente sociedade totalitária, que é a sociedade da comunicação de massas, em que se dá uma comunicação de um para muitos, então são códigos que reduzem as dimensões da realidade, que otimizam esses sinais, mas que é uma sociedade que avança para a sociedade atual, a sociedade telemática, segundo Flusser, que é aquela comunicação que se dá de muitos para muitos. Então, o sujeito é ele mesmo, produtor e consumidor de informação, que Flusser chama de formigueiro. E para concluir as ideias do Flusser, é a ideia de que, então, quem são os programadores das imagens, quem são esses programadores e competentes
usuários desses sistemas de comunicar são os imaginadores. Por que os imaginadores? Porque as imagens são imaginadas por meio de programas. Essa competência do uso dos programas dá ao sujeito, a nós, a capacidade de criar imagens que povoam o mundo novamente de outros significados. É como se nós estivéssemos hoje já sobrepondo ao mundo outras camadas de significação. Então, não são mais apenas imagens de coisas, pinturas renascentistas, né, ou outras formas de abstração da experiência, mas sim imagens a partir de programas. Então, os programas nos dão a competência, a capacidade de criar imagens e, com as imagens, imaginar outro mundo, né? Povoar o mundo de outras imagens. Então, estamos aqui hoje na era das redes, dos algoritmos, das fotografias digitais, dos nossos celulares, avatares e hologramas. Os imaginadores, para finalizar, são os artistas das caixas pretas tecnológicas, esses não mais funcionários das imagens, mas imaginadores, né, sonhadores de experiências novas a partir de máquinas de calcular, de computar. Os imaginadores, portanto, são indivíduos pós-históricos que criam significados a partir desses novos usos das imagens programadas. Espero que tenham gostado. Conheçam Flusser através de seus livros, lembrando que um dos últimos livros, chamado Bodenlos, vai ser um livro autobiográfico que registrará o que é o homem sem chão, Bodenlos, sem terra, um desterrado. O Flusser foi um homem desterrado por ter passado de continente a continente. Ele retorna para a Europa depois, no final dos anos 70, 80, e vem a falecer quando viajava para a sua cidade natal, na Tchecoslováquia. Obrigada pela atenção.